Você já ouviu falar de Joabe? Sabe quem foi o homem que lutou ao lado do rei Davi, venceu inúmeras batalhas e comandou o exército de Israel, mas terminou morto dentro do templo com as mãos nos chifres do altar? A maioria das pessoas nunca estudou a fundo esse personagem, mas o que poucos percebem é que a história de Joabe é um alerta direto para quem está dentro da igreja, mas longe de Deus. Ele foi leal, valente, estrategista, temido, mas também foi desobediente, ambicioso, vingativo e traiçoeiro. Como um homem pode ser tudo isso ao mesmo tempo? Joabe é o retrato de muitas pessoas hoje. Servem, lideram, fazem grandes feitos, mas no fundo nunca se renderam completamente ao Senhor. O que levou Joabe a se transformar de herói em traidor? Porque, mesmo sendo usado por Deus, ele terminou abandonado. E será que existe um Joabe escondido dentro de nós? Hoje você vai descobrir a verdade que quase ninguém prega sobre esse guerreiro sombrio da Bíblia. Já deixa seu like agora, se inscreva no canal e ative o sininho, porque essa história vai abrir seus olhos. E já comenta aqui. Você já conhecia a história de Joabe? Acredita que alguém pode servir a Deus e ainda assim estar fora da vontade dele? Quem foi Joabe? O início de um guerreiro. Você já ouviu falar de Joabe? Pouca gente fala sobre ele nos púlpitos, mas sua história está entre as mais intensas, sombrias e fascinantes de toda a Bíblia. Joabe foi o comandante do exército do rei Davi. Corajoso, frio, estratégico e absolutamente perigoso. Mas antes de tudo isso, ele era apenas um jovem guerreiro, filho de Zeruia, irmã do próprio rei Davi. Sim, Joabe era sobrinho do rei, o que já nos mostra que ele nasceu em uma posição de vantagem. Mas sua ascensão não foi apenas por sangue. Ele conquistou sua posição com espada, sangue e ousadia. Sua primeira grande conquista. A Bíblia nos apresenta Joabe de forma marcante em 1 Crônicas 11:6, quando Davi declara que o primeiro que atacasse os jebuseus e conquistasse Jerusalém se tornaria o chefe do exército. E adivinhe quem foi o primeiro? Sim, Joabe. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro, pelo que foi feito chefe. 1 Crônicas 11:6. A partir daí, ele nunca mais deixou o comando militar. Foi o braço forte de Davi, o homem que liderava o exército em todas as guerras. Guerreiro de resultados, mas de caráter questionável. Joabe era eficiente, ele entregava vitórias, ele protegia o trono de Davi, mas sempre à sua maneira. E aqui está o detalhe importante. Joabe não era movido por devoção, mas por lealdade estratégica e autopreservação. Esse perfil o transformaria em uma figura controversa e perigosa, ao mesmo tempo necessário e temido. Nem todo aliado é fiel de coração. Às vezes, pessoas estão ao nosso lado por conveniência. Talento não substitui caráter. Joabe era excelente militarmente, mas seus valores estavam em constante colisão com a vontade de Deus. A forma como alguém começa não determina como ele termina. E Joabe? Bom, o final dele é um dos mais trágicos das Escrituras. E aí, você já conhecia a origem desse personagem tão decisivo na Bíblia? A seguir, vamos ver como a ambição e a sede de poder começaram a mostrar a face mais sombria de Joabe, e como isso afetou profundamente a vida de Davi. Joabe e a ambição que mudou destinos. A Bíblia está repleta de homens ambiciosos, mas poucos conseguiram esconder essa ambição tão bem quanto Joabe. Ele sabia quando agir, como se posicionar e, acima de tudo, quando eliminar seus oponentes. A sua sede de controle e poder fez dele um homem perigoso, até mesmo para o próprio rei Davi. A primeira mancha de sangue, a morte de Abner. Depois da morte do rei Saul, a unificação do reino de Israel sob Davi não foi fácil.
Abner, comandante do exército de Saul, tentou entregar o reino a Davi numa tentativa de paz. Mas Joabe não aceitou isso. Abner havia matado Asael, irmão de Joabe, numa batalha. Mesmo sendo um ato de guerra, Joabe não esqueceu. Ele carregava o rancor. E quando Abner apareceu em Hebrom, cidade de refúgio, Joabe o atraiu para fora dos portões e o assassinou a sangue frio. E Joabe o feriu ali no abdômen, e ele morreu para vingar o sangue de Asael, seu irmão. 2 Samuel 3:27. Foi um ato pessoal, mas que teve implicações políticas gravíssimas. Davi, indignado, mas silencioso. Davi ficou devastado. Sou hoje fraco, embora ungido rei. E estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. 2 Samuel 3:39. Ele sabia que Joabe era perigoso, mas também sabia que não podia simplesmente removê-lo. Joabe tinha o apoio do exército. Mexer com ele seria mexer com a estabilidade do trono. A ambição disfarçada de lealdade pode ser destrutiva. Joabe dizia servir ao rei, mas agia para proteger seus próprios interesses. Nem sempre a justiça virá no nosso tempo. Davi não puniu Joabe imediatamente, mas isso não significava impunidade eterna. Guardar rancores nos torna perigosos. Joabe deixou que a vingança guiasse suas decisões, e isso custou caro. Joabe matou um homem inocente num ato de vingança que comprometeu toda uma tentativa de reconciliação nacional. E isso foi só o começo. A traição silenciosa, quando Joabe desobedeceu o próprio rei. Poucos momentos na Bíblia revelam tanto sobre o caráter de um homem, quanto quando ele é confrontado com ordens que vão contra seus desejos pessoais. Joabe não era apenas um guerreiro. Ele era um homem que se achava acima das ordens. E isso ficou muito claro no episódio envolvendo Absalão, o filho de Davi. A rebelião de Absalão. Absalão se rebelou contra seu próprio pai, o rei Davi. O golpe foi poderoso. Absalão ganhou apoio popular, obrigou Davi a fugir e tentou tomar o trono pela força. Mas quando o confronto entre os exércitos finalmente aconteceu, Davi deu uma ordem clara a Joabe: tratai Absalão com brandura por amor de mim. 2 Samuel 18:5. Davi amava seu filho. Mesmo ele sendo um traidor, Davi não queria sua morte. Joabe ignora e mata, mas Joabe não perdoava rebeldes. Quando encontrou Absalão preso pelos cabelos numa árvore, indefeso, Joabe não hesitou. Mesmo com a ordem do rei, ele enfiou 3 dardos no coração de Absalão. Então disse Joabe: não demorarei assim contigo. E tomou 3 dardos na mão e os cravou no coração de Absalão. 2 Samuel 18:14. Foi um ato de traição direta à ordem do rei. Joabe ignorou a autoridade de Davi e, mais uma vez, decidiu por si mesmo quem deveria viver ou morrer. A dor de Davi. O resultado: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera morrer por ti. 2 Samuel 18:33. O choro de Davi ecoou em todo o reino, mas Joabe não demonstrou arrependimento algum. Pelo contrário, ele repreendeu Davi por se entristecer demais e quase forçou o rei a se levantar e falar ao povo. Obedecer parcialmente é desobedecer completamente. Joabe escolheu seguir sua própria justiça, não a de Davi. Quando alguém já não respeita mais a autoridade, torna-se uma ameaça. Joabe passou a agir como se fosse o verdadeiro rei. O coração endurecido ignora a dor alheia. A frieza de Joabe contrasta com o coração compassivo de Davi. Joabe já havia matado Abner. Agora ele desobedece Davi e mata Absalão. 2 crimes, 2 ataques contra o próprio rei. E mesmo assim, Joabe ainda continuava no poder. Mas a seguir, as coisas começam a mudar. Davi finalmente toma uma decisão ousada que ameaça o domínio de Joabe.
A queda começa. Davi tenta destituir Joabe. Depois de tantas traições, assassinatos e desobediências, você poderia pensar: por que Davi ainda mantinha Joabe no poder? A resposta é simples: política e sobrevivência. Joabe era poderoso demais para ser removido de qualquer forma, mas Davi não esqueceu. E quando surgiu a oportunidade certa, ele fez sua jogada. A substituição por Amasa. Davi, de forma sutil, planejou substituir Joabe. Durante a rebelião de Seba, outro homem que tentou dividir o reino, o rei nomeou Amasa, primo de Joabe, como novo comandante do exército, em vez de Joabe. Disse, pois, o rei a Amasa: convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu mesmo aqui te apresentarás. 2 Samuel 24. A intenção era clara. Davi queria tirar Joabe do caminho sem confronto direto. Mas Joabe percebeu a movimentação. A morte de Amasa. O que Joabe fez? Ele encontrou Amasa, fingiu estar feliz em vê-lo. E no momento certo, o apunhalou com um só golpe, rasgando-lhe as entranhas. E Joabe disse a Amasa: vais bem, meu irmão? E Joabe, com a mão direita, tomou da barba de Amasa para o beijar. Amasa não reparou na espada que estava na mão de Joabe, e este o feriu no ventre. 2 Samuel 29:10. Mais uma vez, traição, sangue, ambição. Joabe queria deixar claro para todos: quem manda no exército sou eu. Davi silencia novamente. Mesmo com esse crime, Davi não reagiu com punição imediata. Era um rei em fim de carreira, velho, cansado e cercado por interesses políticos. Mas algo mudou. Davi guardou tudo no coração. E no fim de sua vida, antes de morrer, ele deixaria instruções bem claras sobre o que deveria ser feito com Joabe. A arrogância é cega. Joabe achava que nunca sofreria consequências. Mesmo quando a justiça tarda, ela não falha. Davi não esqueceu os pecados de Joabe. Cuidado com quem se diz seu aliado. Joabe parecia leal, mas era guiado por interesses próprios. A cada capítulo da sua vida, Joabe ia cavando a própria cova. Um homem que começou como herói e se tornou símbolo de traição, orgulho e sangue. Mas sua história ainda não terminou. Agora você vai ver o que Davi ordenou em seus últimos momentos de vida, e como isso selou o destino de Joabe de forma definitiva. O testamento de Davi, a condenação final de Joabe. Davi está em seus últimos dias. O rei que enfrentou Golias, que fugiu de Saul, que reinou sobre Israel por décadas, agora está à beira da morte, mas sua mente ainda está afiada. E antes de partir, ele deixa instruções precisas a seu filho Salomão, o novo rei de Israel. E entre essas instruções está a sentença final de Joabe. As palavras de Davi. Em 1 Reis 2, 5, 6, Davi não mede palavras. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia. Derramou sangue de guerra em tempo de paz. Faze, pois, conforme a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam em paz ao Seol. Davi reconheceu que Joabe era um assassino perigoso, que manchou a honra de Israel, e que não poderia morrer de velhice como se fosse um homem justo. Era hora de fazer justiça. A ascensão de Salomão. Salomão, então, assume o trono. Um rei jovem, mas cheio de sabedoria e autoridade. E uma de suas primeiras missões era clara: resolver os assuntos pendentes deixados por seu pai. Joabe era o maior deles. A fuga de Joabe. Quando soube que Adonias, outro filho de Davi, havia sido executado por Salomão, Joabe entrou em pânico. Ele correu até o tabernáculo do Senhor e se agarrou nos chifres do altar, buscando refúgio. Mas Salomão não se enganava com gestos simbólicos. Tira-o de lá e mata-o. 1 Reis 2:31. Mesmo no altar,
Joabe foi considerado culpado. E Benaia, um dos homens de confiança de Salomão, foi enviado para cumprir a sentença. E o matou ali mesmo, e foi sepultado em sua casa no deserto. 1 Reis 2:34. A justiça que tarda, mas não falha. Joabe escapou por muitos anos. Matou Abner, Amasa, Absalão, desobedeceu o rei, traiu a confiança real, agiu com arrogância. Mas no fim, a justiça alcançou até ele. Ninguém está acima da justiça divina. Joabe podia escapar dos homens, mas não de Deus. O juízo pode demorar, mas virá no tempo certo. Davi esperou o momento ideal para corrigir o erro e confiou na sabedoria de Salomão. O coração endurecido, até diante do altar, não encontra misericórdia. Joabe correu para o altar, mas sem arrependimento. A morte de Joabe não foi apenas o fim de um guerreiro. Foi o encerramento de uma era de sangue, poder e deslealdade. Vamos analisar as lições espirituais mais profundas da vida de Joabe e como elas ainda falam conosco hoje. Lições espirituais da vida de Joabe. A história de Joabe é repleta de conflitos, sangue, traições e escolhas ambíguas. Mas por trás dessa trama histórica existe algo ainda mais profundo. Lições espirituais poderosas que nos alertam, nos desafiam e nos fazem refletir sobre o tipo de pessoa que estamos nos tornando diante de Deus. A obediência parcial é desobediência total. Joabe parecia obedecer a Davi, marchava para a guerra, vencia batalhas, protegia o reino. Mas, nas entrelinhas, ele fazia o que queria, do jeito dele, no tempo dele. Aos olhos de Deus, isso não é fidelidade. Isso é rebeldia disfarçada de serviço. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Lucas 6:46. A ambição cega o coração. Joabe foi consumido pela busca de poder. Não aceitava ser substituído, não aceitava ordens que contrariassem seus interesses. Ele se via como indispensável, mas se esqueceu de que o trono era de Davi, não dele, e que o verdadeiro rei era Deus. Quantos hoje estão perdendo sua salvação por querer comandar a própria vida? Lealdade, sem temor a Deus, é perigosa. Joabe era leal, mas não temente a Deus. Ele defendeu Davi, sim, mas suas ações não eram movidas por honra ou temor divino, e sim por conveniência, orgulho e controle. Uma lealdade sem limites morais, sem submissão espiritual, é como uma espada fora da bainha, destrutiva. Inteligência não substitui sabedoria. Joabe era estrategista, inteligente, rápido no raciocínio, mas inteligência sem sabedoria é um campo minado. Ele usou a mente para manipular, enganar e matar. A sabedoria é a coisa principal, Provérbios 4:7. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução, Provérbios 1:7. A falta de arrependimento é mortal. Joabe nunca se arrependeu. Mesmo diante do altar, ele se agarrou ao símbolo sagrado, mas seu coração estava endurecido. Quantos hoje frequentam igrejas, levantam as mãos, leem a Bíblia, mas não se quebrantam? O sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado. Salmos 51:17. Joabe nos alerta sobre o risco de viver uma vida de fachada, obedecer externamente, mas desafiar internamente. Servir a Deus com os lábios, mas não com o coração. Agir em nome do bem, mas sem a direção do Espírito. Joabe começou como herói, mas terminou como exemplo de advertência. Vamos comparar a trajetória de Joabe com outros personagens bíblicos e entender o que fez alguns terminarem bem e outros tão mal quanto ele. Joabe. Em comparação, lições de quem terminou bem e mal.
A Bíblia é rica em personagens que, como Joabe, viveram intensamente. Alguns começaram mal e terminaram bem. Outros começaram bem, mas foram destruídos por suas escolhas. Comparar Joabe com esses homens nos ajuda a entender como nossas decisões definem nosso legado diante de Deus. Joabe versus Davi, ambos cometeram erros graves. Davi adulterou e matou. Joabe assassinou a sangue frio e desobedeceu. Mas qual a diferença? Davi se arrependeu. Joabe, não. Pequei contra o Senhor. 2 Samuel 12:13. Disse Davi: lava-me completamente da minha iniquidade. Salmos 51:2. Davi caiu, mas se humilhou. Joabe nunca se quebrou. Joabe versus Absalão. Ambos buscaram poder, ambos foram desleais, ambos terminaram mortos. Mas Joabe foi o executor da justiça, enquanto Absalão foi a própria rebelião. A diferença? Joabe usou a espada em nome da ordem. Absalão usou o charme em nome da vaidade. No fim, os dois ignoraram a vontade de Deus e colheram morte e destruição. Onde você se encontra nessa comparação? Você está mais parecido com Davi, com José ou com Joabe? Esse é o momento de olhar no espelho da alma e perguntar: estou obedecendo verdadeiramente a Deus ou só estou fingindo? Joabe foi esquecido, enterrado no deserto, mas suas atitudes ficaram registradas como um alerta para todos que confiam demais em si mesmos. O fim de um guerreiro sem quebrantamento. Chegamos ao fim da história de Joabe, o homem que esteve no centro de grandes eventos, travou batalhas históricas, foi comandante do exército do maior rei de Israel, mas não venceu a maior de todas as guerras, a batalha interior. Joabe morreu como viveu, lutando, mas sozinho. Mesmo com o altar diante de si, com as mãos agarradas aos chifres do lugar santo, Joabe não encontrou paz. Sua tentativa de buscar refúgio no sagrado não era fruto de arrependimento, era apenas medo da morte. Então Benaia entrou no templo do Senhor e disse: assim diz o rei, desce. Mas Joabe respondeu: não, morrerei aqui. 1 Reis 2:30. Ele não pediu perdão, não se humilhou, não clamou por misericórdia. E ali, no templo, foi morto. O legado que Joabe deixou. Joabe não é lembrado por sua coragem, embora fosse valente. Não é lembrado por sua estratégia, embora fosse brilhante. Ele é lembrado por ser um exemplo de alguém que teve tudo, mas perdeu tudo, porque faltou o essencial, um coração quebrantado diante de Deus. As 3 grandes lições que devemos levar para a vida. 1. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. Joabe começou como um herói de guerra e terminou como traidor do rei. 2. O talento não substitui o temor de Deus. Você pode ser bom no que faz, mas se não for fiel a Deus, tudo será em vão. 3. O arrependimento é o único caminho para a redenção. Joabe teve muitas chances, mas nunca se dobrou diante do Senhor. Joabe nos ensina que estar perto do rei não significa estar alinhado com a vontade dele. Você pode até servir na obra, andar com os crentes, fazer grandes coisas. Mas se o seu coração não for entregue de verdade, você está apenas acumulando títulos e derrotas. Que tipo de servo você quer ser? Está disposto a abandonar a aparência de fidelidade e buscar um relacionamento genuíno com Deus? Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. E agora, eu quero saber, você acha que Joabe merecia perdão? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos conversar sobre isso.